Olá, bom dia. Bom dia no Brasil, boa tarde na Europa. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje iremos falar um assunto muito importante, que é como educar respeitosamente quando nós estamos cansadas, nos sentindo cansados. Quem não se sente cansado, não é mesmo? Eu pensei em fazer este tema, falar sobre esse tema, sobre o cansaço, porque é algo que... Olá, Tamires! Olá, um grande beijo! Que bom te ver por aqui. Espero que você esteja bem. Marina também. Esse assunto sobre o cansaço é algo que nos impede de educarmos da forma que a gente gostaria de educar nossas crianças, né? Que faz com que a gente acredite que nós não temos, que não tem jeito, que às vezes só a nossa criança não escuta, ou que só a gente não tem paciência mesmo. Aqui a Marina tá dizendo que tá exausta. Sem rede de apoio, Marina. A Marina também mora fora do Brasil. E aí, quem mora fora do Brasil, esse cansaço parece até que fica maior. Ou então, pessoas que não têm mesmo a família, que muda de cidade, tá no Brasil e muda de cidade, é como se estivesse morando fora também do país. A gente consegue morar no Brasil, não ter rede de apoio e sentir esse cansaço. E você, quando você se vê com a criança, você fala, nossa, eu até gostaria de educar de forma diferente, mas esse cansaço, ele não faz com que eu dê o meu melhor, eu faça com que eu acredite que eu deveria estar fazendo. Sabe que quando eu não tinha filhos, eu olhava as pessoas, porque tem pessoas que têm um perfil, que quando não tem filhos, olha a forma que outras pessoas educam, fala assim, quando eu tiver um filho, eu só vou olhar e meu filho vai obedecer, né? Mas eu nunca acreditei, nunca gostei da forma autoritária que eu via alguns pais, alguns cuidadores educando as crianças. Eu via que muitas educavam de forma autoritária e diferente. Eu pensava, nossa, quando eu tiver um filho, não é possível. Eu vou estudar, porque deve existir uma outra forma que a gente consiga compreender porque essa criança ela se joga no chão. Porque essa criança está agindo desta forma. Eu não achava certo que, eu quero apenas olhar para essa criança e ela vai me obedecer. E ela vai parar de chorar. Eu via as crianças e achava que a gente deveria encontrar uma forma de entender o que estava passando na cabecinha dela. E eu comecei a perceber também que existiam dois tipos de educação. Uma que é essa autoritária e a outra que era permissiva, que eu também não me identificava. A permissiva era aquela que eu via que os pais... A criança fazia e acontecia e ela se jogava e aí já entregava tudo para ela. E eu achava que aquilo não estava sendo uma condução também da forma que eu olhava e falava, quando eu tiver filho eu vou conduzir desse jeito. Então nem pro lado do autoritarismo e nem pro lado da permissividade. Porque os dois extremos é algo que é uma forma que é ruim. Para a criança, é ruim para o relacionamento, para a conexão entre o adulto e a criança. Nenhum dos dois tipos eu enxergava como algo razoável na criação, na educação de uma criança. Mas é muito fácil a gente analisar, né, a situação e ficar imaginando que a gente faria diferente quando nós não estamos inseridos na situação, quando nós não estamos vivendo aquilo, quando não faz parte do nosso dia a dia.
E principalmente quando nós não estamos cansados e cansados, né? É muito fácil olhar de fora e ficar palpitando, falando como é que a gente faria quando a gente tiver uma criança. E bastou eu me tornar mãe para esse cansaço aparecer. Não precisou eu mudar de país para esse cansaço aparecer. Bastou se tornar mãe que esse cansaço aparece. E então eu percebi que eu fazia exatamente o que todos os outros pais e mães faziam. Em algumas situações eu tendia para o lado da permissividade e em outras situações eu tendia para o autoritarismo. E isso me incomodava muito, porque quando nós estamos cansadas e cansados, a gente tende a entrar num ciclo do cansaço. E como é que é esse ciclo? Ele acontece, esse ciclo ele rege as nossas atitudes de forma automática. Então, a criança ela tem um comportamento que a gente julga desafiador, que para nós é um desafio lidar com aquilo. E aí a gente sabe, nós estudamos, a gente sabe que a gente tem que conversar com a criança, a gente precisa agir de forma calma, precisa olhar para a necessidade daquela criança. Então a gente reage de forma tranquila e diz o que o que a gente espera da criança. Só que a criança não atende. E aí a gente vai e respira novamente, fala de forma carinhosa, amorosa, o que é para a criança fazer. E a criança não atende. E a gente faz mais uma vez. E a criança não atende. E aí a gente briga. Esse é o ciclo. Se eu fosse desenhar aqui para vocês, seria assim, ó. Comportamento desafiador. Aí a tentativa. Aí vem a briga. Nós brigamos. Com a briga, que aí a gente demonstra tudo, que a gente fala tudo aquilo que a gente não gostaria de falar. Vem a falta de conexão. E com a falta de conexão, comportamento desafiador. E a gente fica nesse ciclo de comportamento desafiador, a tentativa de falar, a briga e a falta de conexão. E o que eu tenho para dizer é que esse ciclo do cansaço, ele não vai passar sozinho. Não vai. Sabe aquela história de que calma, é uma fase e já você vai... Tudo vai mudar, a criança vai mudar é só uma fase. Calma que vai passar. É muito sério o que eu vou dizer. Não vai passar. É difícil, é triste, mas não vai passar. Sabe por quê? Não vai passar sozinho. Ele somente irá passar quando você se levantar e tomar as rédeas da sua vida. Quando você olhar de frente esse cansaço e entender, se perguntar, como eu posso ser melhor mesmo com esse cansaço? Porque se a gente ficar esperando esse cansaço passar para que a gente tenha atitudes com a criança, para que a gente haja de forma diferente, esse ciclo ele vai ser contínuo e a gente vai continuar fazendo o que a gente faz quando chega nos nossos extremos. Então ele só vai passar quando você se perguntar, como eu posso fazer um pouquinho melhor mesmo com esse cansaço? Como eu posso agir de forma um pouquinho melhor? Como eu posso ver beleza na vida? Como eu posso viver alguns momentos de alegria, alguns momentos de leveza, mesmo quando eu me sinto cansado, mesmo quando eu me sinto cansada? A partir dessas perguntas que a gente se coloca em ação, é que a gente começa a ver um outro caminho
para a gente agir e sair deste ciclo. E eu tenho certeza que se você está aqui, se você está ouvindo, você já está na direção certa. Você já está nesse caminho para sair desse ciclo desse cansaço. Porque é possível fazer diferente. E eu quero te contar aqui como é que eu consegui sair desse ciclo da exaustão, onde eu culpava a minha família por todo o cansaço que eu sentia. E ao mesmo tempo era algo que me deixava muito mal, porque a minha família sempre foi o meu sonho. Os meus filhos foram super desejados. Eu desejei ser mãe. Não fazia sentido eu culpá-los pelo meu cansaço e acordar todos os dias sem um brilho no olhar, sem uma vontade de sorrir, sem vontade de brincar, de olhar, de me divertir com as pequenas coisas que as crianças fazem. De só ficar na função, resolvendo. Eu entrei nesse ciclo que eu não via saída. E na época que eu estava nesse ciclo, naquele momento, não tinha para onde correr, não tinha um treinamento de como entender quais são as fases da criança, sabe? Não tinha quais são um treinamento sobre desenvolvimento infantil. Eu estava cansada e eu não sabia o que fazer. E aí, um dia, o meu marido, ele me perguntou. Ele viu que eu andava, ele saía para trabalhar, ele voltava, eu estava com a mesma cara. Voltava, parecia que estava com pedras nas mãos, sabe? Ele voltava para casa, eu praticamente culpava ele pelo que eu estava passando. A culpa era dos meus filhos, a culpa era do meu marido. E um dia ele sentou comigo e perguntou o que ele podia fazer para que eu me sentisse feliz. E naquele momento eu percebi que eu não sabia responder. Eu não tinha uma resposta. Eu olhei para ele e eu não sabia o que responder. Ele falou: Mariana, o que eu posso fazer para você se sentir mais feliz? E eu não tinha a resposta. Eu falei: eu não sei. Mas aquela pergunta foi fundamental para mim. Porque a partir daquele momento, ali foi o início da jornada da minha mudança. Foi onde eu percebi que mesmo ele se disponibilizando para fazer tudo para que eu me sentisse melhor, eu não sabia qual era o caminho. E aí eu percebi que a culpa não era com ele. Que a solução não estava nas mãos de ninguém. Que eu que deveria tomar as rédeas da minha vida e entender o que passava comigo. E traçar qual seria o trajeto que eu faria para eu mudar aquela condição de tudo que eu sentia. E hoje, a minha missão é fazer com que nenhuma mãe mais passe por esse processo sozinha. Porque eu estava sozinha. A gente se sente só. A gente não tem rede de apoio. Muitas vezes, muitas de nós não temos rede de apoio. E a minha missão aqui é te ajudar para que você não passe por isso sozinha. Porque eu não quero que nenhuma mãe passe por esse cansaço, se sentindo a pior mãe do mundo. Sentindo que só com você não tem jeito. Que é só você que cai nesse ciclo de cansaço, de gritaria. Porque o que acontece quando a gente educa, mas nós estamos cansadas? É que mesmo a gente sabendo o que nós devemos fazer, a gente tem uma dificuldade imensa de colocar em prática aquilo que a gente já sabe. E eu sei que você está aqui e que você já sabe tudo o que deve ser feito. Você lê um monte sobre educação. Você vê um tanto de lives, você vê um tanto de vídeos, você sabe sobre o desenvolvimento da sua criança, do seu filho. Você sabe qual é a fase que ele tá, que ele vai ficar falando não, não, não.
que ele quer se vestir sozinho, que ele quer se sentir útil, que ele quer ajudar em casa, que ele quer ser visto, que o que ele faz é porque ele quer conhecer o mundo, talvez na hora errada, talvez na hora que você está com pressa, talvez na hora que você precisa fazer outras coisas, mas ele quer, que ele não quer dormir porque ele é muito legal ficar acordado. Eu sei que você sabe tudo isso, que você estuda. Só que o que acontece? A criança, ela tem uma atitude que não é o que a gente espera, e aí a gente respira, a gente sabe que o caminho não é explodir, não é punir, não é ameaçar, não é castigar. Aí a gente respira fundo, fala com a criança, a criança não escuta. Aí a gente respira, fala com a criança e a criança não escuta. E a gente vai sentindo que a nossa cabeça vai fervendo. Me fala se com você acontece isso. A cabeça às vezes começa a ferver, às vezes a gente sente um calor no corpo. Gente, o nosso corpo, ele começa a dar sinais. Os sinais que a nossa paciência está chegando no limite. Que a gente já falou, já repetiu. E quando a gente chega nesse ponto de fala tranquilo e não dá certo, fala tranquilo, não dá certo, começa a sentir os sinais do nosso corpo, parece que vem uma voz, uma vozinha na nossa mente. Aqui a Isa tá falando, é assim, vontade de matar e vontade de morrer. É isso mesmo, porque a gente sabe que não é para ir por esse caminho. Só que nós estamos exaustas. E essa é a única ferramenta, a única forma. E olha só, Isa, aí vem uma vozinha na nossa cabeça que fala assim, tá vendo? Isso não é para você não. Esse negócio de ser paciente, esse negócio de falar calminho, esse negócio de olhar nos olhos da criança, não é para você não. Esse negócio de falar com calma, de respeitar a criança, não funciona somente para mim. A Mariana tá lá falando, mas de verdade, Mariana, comigo não funciona. Com o meu filho, ele só escuta na gritaria. Olha aí, tô fazendo um monte de coisa. E tá vendo? Meu filho continua me atentando aqui, não tem jeito. E cansada, você escuta essa voz que te convence que seu esforço, todo esse esforço que você tá fazendo, não é válido. Todo esse esforço de ouvir, de respirar, de sentir o corpo, não é válido. De que não é possível para você, para o seu filho. E de repente a gente tem a certeza que só o nosso filho nasceu com esse problema, que só com ele não funciona. Aí, o que acontece? A gente solta as amarras. A gente deixa a nossa frustração tomar conta do nosso corpo. O cansaço vem, a tristeza fala mais alto. E você faz tudo aquilo que você está tentando não fazer. Que hoje você acordou e falou assim, hoje eu não vou. Hoje vai dar certo. Hoje eu não vou gritar com o meu filho. Não vou. Mas aí é nesse momento, essa vozinha diz isso. E nesse momento você solta o seu corpo, vem o cansaço, vem a tristeza e você faz exatamente. Fala de forma grosseira. Ameaça por de castigo. Diz que vai tirar algo. Aperta o bracinho da criança. Daquela apertada. Chacoalhãozinho. Você desiste. Você coloca tudo, sabe, que tá entalado aqui, coloca tudo pra fora porque você tá exausta, você tá muito cansada. E tudo aquilo, põe pra fora. E é exatamente nesse momento
porque a criança faz o que a gente pediu. Sabe? É nesse momento que ela nos atende. Mas ela não faz do jeito certo que a gente está pedindo, porque nós falamos desse jeito. Ela não vai obedecer, ela não está nos obedecendo. Porque você viu? Aí, ó, meu filho, ele só atende quando eu grito. Ele já está acostumado, meu filho. Ele só atende desse jeito. Mas não se engane. Ele não está fazendo isso por causa dessa forma. Ele faz porque ele sentiu medo. Ele faz porque ele ficou assustado. Ou então, ele faz porque, dependendo da ameaça, ele simplesmente pensou, analisou e viu que ele não quer perder aquilo que você disse que ele vai perder. E aí ele obedece. E a gente bate, a gente castiga, a gente pune. E logo que isso acontece, sabe o que acontece no nosso corpo? Lembra que a gente sente todo esse calor, que a gente sente esse fervilhão, até palpitação às vezes dá, às vezes a gente fica entalado aqui na garganta, a voz até falha, né? A cabeça fica turbilhão. Sabe o que é isso? É uma descarga hormonal que acontece no nosso corpo. E o cérebro, ele produz cortisol. Cortisol é esse hormônio que é produzido quando a gente entra nesse estado de luta e fuga. Num outro momento eu vou falar, a criança ela também fica. Quando a gente grita com a criança, ela também, o corpo dela solta essa descarga hormonal. Então esse medo que ele sente nosso, o corpo ele produz como segurança pra gente, para que a gente se defenda, para que a gente sobreviva. É uma forma de nos proteger. Mas quando a gente tá assim, nervoso, também o nosso corpo produz essa descarga hormonal. Todo mundo se sente assim. E por causa dessa descarga hormonal, depois sabe o que a gente sente? Ressaca. E essa ressaca, ela faz com que a gente se sinta uma culpa terrível. Depois de tudo que a gente falou, a gente entra em ressaca e sente uma culpa enorme por tudo aquilo que a gente agiu. Porque esses hormônios, eles demoram para ser absorvidos pelo nosso corpo. E ali tá a adrenalina, sabe? A adrenalina, ela passou, descarregou o hormônio demora para ser produzido. E é nesse momento que a gente sente a culpa. E aí a gente começa a pensar e fala, nossa. Você fala, cara, só comigo é assim. Só eu que tô presa nesse ciclo. Eu não consigo. O meu filho, eu não sei o que acontece. Ele já acostumou. Ele só funciona no grito. E aí você se pergunta, será que eu tô sendo uma boa mãe? A gente começa a se perguntar, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que esse é o melhor caminho? É o único caminho para educar, para criar o meu filho? Para criar essa relação? É isso que eu quero? E aí também surgem alguns medos. Veja se você se identifica com isso. Que a gente começa a se perguntar, comigo também aconteceu isso. Eu ficava perguntando, não, eu sei que não era dessa forma que eu tinha que fazer. Mas será que a forma que eu tô agindo e falando com meu filho desse jeito vai gerar problemas para ele no futuro? A gente fica pensando. Porque a gente sabe que esse não é o melhor caminho. Será que ele vai lembrar disso? Será que quando ele for adulto, ele vai estar diante de um psicólogo, de um terapeuta, e ele vai contar sobre esse momento que ele está vivendo agora? Olha como eu estou tratando meu filho.
Será que um dia os meus gritos vão falar mais alto do que o esforço que eu estou fazendo para ser uma pessoa, uma mãe melhor a cada dia? Será que eu estou gritando mais? O que vai ficar gravado na vida do meu filho? Não quero esse caminho. E nessa exaustão, a gente começa a tentar inúmeros caminhos. Então tá bom, faz todos esses questionamentos e aí vê o que uma pessoa fala. Minha amiga falou que quando meu filho fizer isso, eu faço aquilo. Quando eu fizer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu li que eu tenho que fazer aquilo outro. E todos os dias eu tento um caminho e vou por um lado, vou para o outro. E acabo, tento coisas diferentes e exausta, cansada, porque a exaustão e o cansaço não vão embora. Não é fase. A gente fica cansado. E a gente acreditando cada dia que passa que não é capaz e o ciclo continua e continua na exaustão e tentando fazer coisas diferentes. Mas o que a gente precisa é encontrar um caminho que a gente se sinta realizada, sabe? Na vida pessoal e na vida profissional. Às vezes as pessoas falam assim, olha, o caminho é a gente encontrar um equilíbrio, sabe? Entre a vida pessoal, a vida profissional. E quando a gente encontrar esse equilíbrio, eu serei realizada, então não me sentirei cansada. E eu só preciso encontrar esse caminho. Gente, mas esse caminho é difícil. Sabe por quê? Não existe o equilíbrio, existe equilibrar. Olha, a Janine falou. Não existe o equilíbrio, a gente não vai conseguir perfeitamente manter a nossa vida como se fosse uma orquestra, que ao meu lado profissional tá perfeito. O meu lado pessoal aqui, a atenção com a minha família, com os meus amigos, com as minhas necessidades. Nossa, tá ótimo. A minha carreira, quem quer ter uma carreira, ou o trabalho, a energia que a gente coloca em casa, é o lado profissional. É o lado profissional. Quando eu digo lado profissional, trabalho é quem trabalha fora ou quem coloca toda essa energia para trabalhar em casa. O equilíbrio e tentar encontrar essa vida onde está assim, ó, tudo perfeito, é uma ilusão. E é aí que a gente se frustra, porque a gente fica caminhando, tentando encontrar esse equilíbrio da vida profissional, aquele que eu vou trabalhar e vou me sentir realizada, e a minha vida pessoal, organizada, toda a atenção que eu tenho para os meus filhos. E quando eu encontrar esse equilíbrio, eu vou ter toda a atenção, eu vou ter toda a paciência com as minhas crianças. Mas o desafio é equilibrar. E equilibrar, por quê? Porque a gente não... A nossa vida, ela alterna. Tem momentos que a gente precisa muita dedicação para o lado profissional. Precisamos muito, a gente não tem como, vou equilibrar e meu lado profissional trabalha um pouquinho, também fica em casa. Então, como eu não estou conseguindo achar esse equilíbrio, quando eu encontrar vai ser legal. Não, você não vai encontrar. Não vai. Aqui, a Ellen, passei a fazer exercício como uma forma de cuidar de mim. Sim, Ellen, sim. Exercício fundamental, olhar para você. O que acontece? Às vezes, tem momentos da nossa vida que a gente passa um longo período nos extremos. Então, a gente passa muito tempo só dedicando aos filhos. Nossa, eu me dedico muito, eu cuido dos filhos, eu tô assim, ó, 100% da minha energia para as crianças. E esse 100% da energia faz com que a gente se sinta cansada, não realizada, e que faz com que a gente entre nesse ciclo do cansaço e não consiga sair. Mas também tem uns períodos que a gente fica muito pro lado profissional
e que a gente chega em casa, mal a gente vê as crianças indo dormir. Alguém tem ajuda em casa, as crianças já estão dormindo e a gente passa um longo período. E quando tá com a criança também tá com a cabeça no trabalho, porque a gente tá nessa fase profissional que não dá muito tempo. O desafio é cada um conseguir olhar para a sua vida e tentar equilibrar no sentido de não conseguir passar longos períodos nos extremos. Nem um longo período cuidando, dando atenção só para família, só para criança. Olha, a Janine falou, eu falo que a nossa vida é o verdadeiro lençol com elástico. Puxa de um lado, solta do outro lado. Exatamente. É o equilibrista, né, Janine? É o equilibrista. E quem tem que ser equilibrista aqui somos nós, porque a vida ela não vai entrar no equilíbrio. Se a gente ficar pensando assim, nossa, eu vou tentar aqui, ó, equilibrar minha vida para que eu trabalhe, me sinta realizada profissionalmente e também dê atenção que eu quero para as minhas crianças. E aí, assim, eu vou ter paciência. Gente, essa vida aí é uma vida ilusória. Tem momentos que a gente vai ficar dedicada. Então, tem momentos aqui que eu preciso produzir muito conteúdo e eu preciso gravar bastante e que a gente fica um tempo escrevendo coisas e você também com as suas necessidades. Só que o que acontece? Quando aí tá com as crianças, quando as crianças chegam, você tá com a criança, solta tudo, dê atenção. Dê atenção, tenta se desligar e dá atenção naquele momento. E entenda que isso é este momento que a vida requer que você dê uma olhada a mais para o seu lado profissional. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é não ficar tanto tempo nos extremos. Então lembra, não ficar tanto tempo no lado profissional e também nem tanto nos extremos do lado da família. Porque se a gente também esquecer de tudo e falar, nossa, agora eu vou me dedicar de corpo e alma com a família, esquecer todo o resto, não fazer um exercício, não, como a Ellen disse, de cuidar. Tem gente que não tem tempo, olha o dia e fala assim, eu não tenho tempo para fazer um exercício, a gente precisa encontrar. E uma vez que a gente consiga equilibrar e entender que nos momentos da nossa vida tem a gente precisa conseguir equilibrar e olhar para todos essas necessidades, a gente começa a ter um pouquinho mais de atenção nos nossos atos. A gente tem presença, a gente começa a treinar presença com as crianças. A gente sai do piloto automático. Porque viver nos extremos, a gente não se dá conta, mas a gente vai fazendo as coisas no automático e entra nesse ciclo e acha que quem não é capaz de ser calma somos nós. Mas da mesma forma que a criança, quando tem um comportamento desafiador, é uma necessidade que não está sendo vista, nós também. Então quando você se perceber que, nossa, olha como eu tô sentindo o meu sangue fervendo aqui, como minha paciência tá indo embora, olha para você, perceba qual é a sua necessidade que não está sendo atendida. É porque você quer olhar para o seu lado profissional? É porque você precisa de um tempo para fazer um exercício? Vou contar uma situação que aconteceu esse final de semana. Ah, olha, Ellen, depois de 9 anos de maternidade, percebi que tenho que me olhar com carinho e sem cobranças. É isso. Quando a gente olha pra gente, a gente reproduz isso para as crianças. Esse final de semana, então nós vivemos na Suíça. E nós passeamos e pegamos uma estrada e ficamos um passeio muito longo. Nós passamos por 3 países. E chegou no final do dia, a gente foi jantar, terminou o jantar, a gente tinha que ir caminhando até o estacionamento onde estava o carro. Assim, os adultos estavam cansados, as crianças estavam exaustas, a gente já havia passado o horário que normalmente a gente está em casa, então já era 9 da noite. E as crianças, a Anne,
ela já estava assim, os três estavam claramente cansados. E a gente andando nas cidadezinhas, né, com pedrinhas no chão, típico europeia, né? E a Anne e os avós estavam aqui. A Anne começou a se arrastar assim e falou: eu quero colo, eu quero colo. Acabou de fazer 8 anos. Eu quero colo, colo, e pedindo colo. A gente podia ir por vários caminhos. Um deles é olhar para a criança e olhar para a gente e falar: nossa, também tô cansada, né? Ah, que exausta. O que essa criança aqui tá falando? Colo. Tem 8 anos, gente. 8 anos, colo. Eu sou pequena, eu sou bem baixinha. Eu olho para ele e falo assim: Anne, você tá quase do meu tamanho. Como é que eu vou pegar você no colo e sair andando, né? E aí, a gente poderia falar assim: Anne, olha só. Você é uma bebê agora? Virou bebê? Quer colo? 8 anos? Você fez essa semana 8 anos, menina? Você quer colo? E a reação dela qual seria? Ficar muito chateada. Muito. Então, eu tô tentando passar uma informação, olha eu, cansada, no meu piloto automático, eu olho pra criança e falo com ela de uma forma que é tudo que tá aqui entalado em mim, né? E eu não quero pegar ela no colo porque eu também tô cansada e não faz sentido eu pegar ela no colo, né, na cabeça. Então eu vou jogar ela para baixo, vou falar que ela é bebê, vou fazer ela se sentir mal, para eu fazer ela entender que não é, que eu não vou conseguir pegar ela no colo e que não faz sentido eu pegar ela no colo para andar aquele longo trecho. Vou fazer a criança se sentir mal para falar com ela. Esse é um caminho. O outro é olhar o cenário, olhar a situação. Estamos todos cansados. Se eu tô cansada, a criança tá como? Cansada também. Tá, mas não adianta falar. Como é que eu vou falar? E quando a gente olha para a criança, quando nós estamos, quando a gente entende, eu tô cansada, lembre-se que eu continuo cansada. Não é que agora que você sabe falar, seu cansaço vai embora, ou agora que você cuida do seu lado pessoal também. Não, como eu tô equilibrando as coisas que eu faço. Então, naquele momento, eu estou com a minha família. Eu não estava com a demanda, nossa, eu preciso fazer um post. Olha, tem uns stories que eu tenho que postar. Ó, tem uma live para fazer. Não, estava com a criança. E quando eu estou com a criança, eu percebi tudo o que aconteceu. Nós saímos, pegamos sol, pegamos vento, pegamos frio. Olha, o cenário essa criança está exausta, são 9 horas da noite, a gente tem que caminhar, tem um trecho ainda para chegar em casa. Essa criança está falando alguma coisa, ela está cansada? Está. Eu vou pegar ela no colo? Eu não consigo. Eu não consigo, tô no meu limite, eu não consigo. Avó, não conseguem também. Pai, temos 3 crianças, não conseguimos. Então eu olhei pra Anne e falei assim: você tá cansada, né? Nossa, a gente andou tanto. O dia realmente, hoje a gente passeou muito. E andar por aqui, nesse caminho, de fato, não é fácil, Anne. Que cansaço. Você sabe, Anne, que se eu tivesse aqui, se meu pai tivesse aqui, os meus avós estivessem aqui, eu também ia pedir um colinho, eu te entendo. Dá uma vontade de sair no colo, né? Aí ela, assim, e se arrastando, e, assim, andando com muito esforço, fazendo que você olha de longe e fala assim: que manha que essa criança está fazendo. Mas é o que ela está sentindo, é tudo que ela tem para oferecer naquele momento, ela está demonstrando, é a forma que ela tem para demonstrar. Eu poderia falar: chega, todo mundo olhando essa menina se arrastando desse tamanho. Tá cansada, né, Anne? Nossa, eu também. Foi muito difícil. E, gente, de verdade, você olhar, mostrar para a criança, reconhecer o que ela está sentindo com verdadeiro, de forma verdadeira. Eu não queria convencer de que ela não vai ficar no colo, que ela tem que parar de pedir colo para mim. Essa não era a minha intenção. A minha intenção era fazer com que aquele ambiente melhorasse, com que ficasse bom para todo mundo. E eu tinha uma coisa certa: eu não ia pegá-la no colo. Eu não tinha condições. Então, eu reconheci as necessidades dela, me coloquei também como cansada naquele momento
E não falei, eu não vou te pegar porque eu tô cansada. Nós todos estamos cansados e vamos juntos. Anne, você quer uma mão? Vamos juntos, a gente já tá chegando. Eu vou precisar que você se esforce pra gente chegar até o carro. Eu sei que tá difícil, mas nós vamos juntos. E isso é quando a gente tá presente. É a nossa presença e a nossa vontade de não, sabe, tirar o sentimento da criança ou falar assim, você não tá cansada não. Nossa, você não é mais criança. O fulano podia perguntar pra alguém, você tem aí, ó, seu filho faz isso? Ou só seu filho de 3 anos que pede colo? Seu filho de 8 anos pede colo ou não? Gente, qual é a necessidade da gente colocar a criança, o nosso automático, para tentar fazer alguma coisa que a gente não queira, mudar a situação, a gente joga a pessoa para baixo. Você não é bebê, né? É bebê que quer colo. Eu coloquei, eu também gostaria. Anne, eu também gostaria de sentir. Se meu pai estivesse aqui, eu ia pedir colo para ele. E nesse momento, como um passe de mágica, ela andou. E foi até o carro, e chegou, e no carro também a gente levou mais 1 hora para chegar, e todos muito cansados, mas quando a gente olha, está presente e coloca, insere no nosso corpo que aquela criança ela é digna do nosso respeito, a gente fala de uma forma mais consciente. Ellen, uma coisa que acolher, exatamente, Ellen. A Ellen está dizendo aqui sobre acolher, que ela coloca em prática isso. Não é fazer o que o filho pediu nessas situações. Então, é uma situação que você está exausta. E isso acontece o tempo inteiro. Você está exausta, a criança está exausta, e aí você tem que fazer o que a criança está pedindo? Não precisa. A gente vê o que ela tá falando. Então você não vai dizer que o que ela tá sentindo não tá válido. Você valida o que ela está sentindo. Você acolhe. Às vezes, a gente se humaniza e fala, eu também tô sentindo isso. Mas estamos juntos. E sabe o que a criança adora? O que a gente esquece por muitos momentos? Ela gosta de se sentir fazendo parte. Sabe? Ela gosta de... A criança, o ser humano, nasce para querer estar junto, fazer junto, se sentir útil, sentir que é útil mesmo, sabe? Então, quando a gente promove e convida a criança, olha, eu vou precisar que você colabore comigo nisso. Não sou eu que estou deixando de fazer. É a gente que está colaborando, nós estamos juntos. Parece que vira uma chavinha na criança e que ela tira aquela última energia dela. Ela faz diferente. É a gente acreditar que as crianças são capazes disso e sair um pouquinho, a gente descer do degrau de adulto, do degrau de quem manda sou eu, do degrau do autoritarismo, sabe? E a gente se trata assim de igual para igual. Claro, entendendo o desenvolvimento da criança, né? Porque às vezes quando a gente fala de igual para igual, então vamos lá, levanta, vamos, todo mundo. E até é o autoritário, até meio grosseiro. A gente entende que é uma criança. Deixa eu ver aqui algumas coisas. Ai, olha a Isa. Falou que disse que uma vez falou isso, algo parecido para o filho, e ele disse, mamãe, quando eu for do seu tamanho, eu te levo no colo. A criança, quando a gente se humaniza, ela sente, ela percebe que a gente também fica cansado. E às vezes a gente deixa de falar a verdade, de se humanizar. Não vou pegar, mas, gente, todo mundo aqui tá. Aqui a Carol. Aqui muito estresse e desgaste é evitado assim, escutando, entendendo e explicando. Não é sempre fácil, a gente precisa respirar fundo, se ver a criança e então agir. Se ver criança, a gente se ver criança e agir. Gente, é sempre olhar com muito respeito. Mas eu entendo que nem sempre é assim, que a gente cai no cansaço, entra no piloto automático e por isso que para finalizar,
como é que a ação que a gente deve fazer para que a gente diminua cada vez mais esses momentos da nossa vida de ir para a punição, de entrar nesse ciclo do cansaço, é a gente conseguir ser o equilibrista da nossa vida pessoal e da profissional. É a gente não partir para os extremos. Agora eu só fico com as crianças. Agora eu só fico trabalhando. É um desafio, mas é olhar para a nossa vida e cada um olhar para a sua necessidade, sabe? Faça uma reflexão, quando você for tomar banho, dá uma olhada na sua vida, porque uma pessoa é diferente da outra. E sinta qual é a necessidade sua que não está sendo atendida. A gente fala muito das necessidades da criança, mas sabe o oxigênio que vem primeiro na gente? Olha a sua necessidade que não está sendo atendida, para que a gente não fique caindo todos os dias nesse extremo e no ciclo do cansaço ao agir com as nossas crianças. Deixa eu ver, eu gostaria muito, já vou partindo aqui para finalizar, e eu gostaria muito de agradecer por todos que passaram aqui, que contribuíram muito aqui, comentando, é muito importante, muito legal o comentário de vocês, quando vocês participam, ajuda muito. E eu tenho certeza que você vai conseguir sair desse ciclo do cansaço, tomando as rédeas da sua vida, assumindo que sim, você pode fazer diferente, mas que só depende da sua decisão, de você olhar, encarar a sua vida e ver o que você pode. Vai ter momento que a necessidade vai ser diferente. O equilíbrio da vida pessoal, nossa, estou ficando muito longe dos meus filhos. Ou estou precisando olhar para a minha parte um pouco profissional, a minha parte pessoal, as minhas necessidades. É olhar isso constantemente. Quando você perceber que está caindo no ciclo do cansaço, se perceba, se olhe. Na maior parte dos momentos, a resposta está com a gente. Está sempre com a gente, na nossa forma de ver as situações e reagir com as nossas crianças. Quem puder, dê um print na tela e compartilhe. Compartilhe com alguém, eu vou colocar nos meus posts, eu vou deixar salvo essa live e depois, se você achar que vai fazer diferença, que vai ajudar para alguma família, por favor, compartilhe. E na semana que vem, nesse mesmo horário, eu estarei aqui novamente. E se você tiver algum assunto que você acha interessante a gente abordar, comenta no post, onde eu vou deixar salvo já essa live, que aí a gente fala sobre esse assunto nas próximas semanas. Muito, muito obrigada por você estar aqui hoje e tenha uma semana excelente, que a sua semana você conduza de uma forma que você se orgulhe, tá bom? Um grande beijo, tchau!